até que ponto que as pessoas, o ser humano, ele é realmente racional. A gente sugeriu realmente esse diálogo de perguntar para as pessoas, numa primeira percepção, o que te vem na sua cabeça, o que te faz humano. Algumas respostas se agrupavam, a gente conseguiu identificar coisas ligadas mais a sentimento, algo mais ligado à razão, alguns até um pouco mais instintivos. E esse fato do instinto vir à tona não deixa a gente parar para pensar, para se pôr no lugar do outro e principalmente para se conhecer mesmo, né? Tiveram várias coisas que a gente reclassificou como algo que os animais também fazem. Parece que os últimos estudos de evolução, de biologia evolutiva, de uma lógica de evolução, não concedem só à espécie humana uma racionalidade. Ou seja, você conseguir pensar sobre o exterior e formatar instrumentos e ferramentas para dar conta do elo com o fora, com a natureza. Primatas também têm ferramentas? Sim. Tem ferramenta, tem instrumento, tem racionalidade técnica, tem tecnologia. A gente resolve as situações que a gente enfrenta na nossa vida baseado em algumas características. Hábito, cultura, a maneira como a sua família lida com as situações, a maneira como você aprende, o teu conhecimento prévio, as experiências que você viveu. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente vive uma situação que a gente tem que vencer as nossas próprias crenças e às vezes a gente tem que enfrentar as crenças de todo mundo, da nossa família. A gente tem que enfrentar o mundo inteiro para a gente poder se transformar. Exato. Como então pensar o humano para além de caixinhas? Como suportar o heterodoxo? Quando a gente pensa nesse processo de evolução do ser humano, a gente pensa inclusive o que está acontecendo com o nosso cérebro. Ele está se plastificando de uma forma diferente. Eu estava assistindo uma palestra da Viviane Mosé, que é uma grande estudiosa desse assunto, e principalmente do assunto de diversidade, e ela fala que as crianças hoje em dia elas já olham para as tecnologias, elas já lidam com as tecnologias tudo ao mesmo tempo. Então tá com tablet, tá com celular, tá brincando ao mesmo tempo. A gente olha assim e às vezes pensa, nossa, é falta de foco. Mas na verdade, o que está mudando no ser humano nesse momento, né? A gente tem que olhar para a diversidade, para a inclusão e todos esses temas que estão sendo conversados como uma transformação cognitiva do nosso cérebro, onde a gente começa a analisar várias hipóteses todas ao mesmo tempo. A internet fez isso com a gente. Para mim, o que nos faz humanos? É essa dinâmica da natureza humana, uma dinâmica absolutamente, eu diria, evolutiva, mas ao mesmo tempo aleatória. As necessidades mudam o tempo todo, a tecnologia influi nisso tudo. A grande riqueza do ser humano é que tem muitas opções do que fazer frente às situações. E aí são nas necessidades mais complexas que a gente pode ter a oportunidade de se transformar.